bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Leandro Roque e Tatiana Gabi. Sejam muito bem-vindos, Tatiana e Leandro. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer, novamente. Obrigada, Bruno. Um prazer também. Bom, eu convidei vocês dois aqui. Você, Leandro, como editor do site do Instituto Mises Brasil, que traduziu já várias vezes textos do Ron Paul, dentre outros muitos textos dos autores que são publicados diariamente no site. E você, Tati, que traduziu, você é a coautora do livro do Ron Paul, Definindo a Liberdade, não é? Co-tradutora. Co-tradutora, exatamente. Eu resolvi convidar vocês para a gente fazer o podcast de hoje a respeito de algumas ideias do médico e ex-deputado americano Ron Paul, que será o palestrante no próximo domingo da Conferência de Escola Austríaca 2014, conferência organizada pelo Instituto Mises Brasil e que será realizada no sábado e no domingo, né? Dia 6 e 7 agora de setembro. E o Ron Paul é autor de livros como Definindo a Liberdade, Mises e a Escola Austríaca, Uma Visão Pessoal, e O Fim do FED, Por que Acabar com o Banco Central, que eu fui coautor da tradução junto com a Mônica Magalhães. Então eu gostaria de começar este podcast perguntando a vocês dois, Tatiana e Leandro, por que vocês acham que o Ron Paul, que dedicou anos de sua vida à política formal no Congresso americano, é tão admirado pelos libertários brasileiros que, a exemplo dos libertários americanos, querem distância dos políticos? O que o Ron Paul tem? Quer responder primeiro, Leandro? Depois eu falo. Ok, vamos inverter então. Primeiro os cavalheiros. Isso. Olha, Bruno, em primeiro lugar, eu diria que é porque ele fala e defende exatamente aquilo em que nós acreditamos. Tá? Como não há nenhum político assim no Brasil, então é natural que a gente tivesse de importar esse modelo inspiracional. E além dele defender aquilo em que acreditamos, eu diria que a sua retidão moral, a sua integridade de caráter também pesam muito, em minha opinião. Por exemplo, nunca se ouviu nada deletério a respeito dele. Tá? Nem seus piores inimigos conseguem identificar um único desvio de caráter nele. Ele nunca foi pego cometendo o mais ínfimo ato de improbidade, nem nada. Para nós, brasileiros, um político assim é praticamente ficção. Por fim, eu também apontaria a sua constância, a sua coerência. Ele não muda de lado por oportunismo político. Você pode pegar qualquer vídeo dele no YouTube da década de 80 e você vai ver que ele está falando as mesmas coisas que ele fala hoje. Ele não mudou. E assim, eu faço aqui uma confissão, foi exatamente ao assistir aos debates do Ron Paul que eu me converti, tanto política quanto ideologicamente. Isso foi lá em 2007. Tá? Até então eu era um neoconservador resoluto, inflexível, eu era defensor de primeira ordem da política externa do Bush, tá? Se bem que naquela época eu ainda era meio social-democrata, então isso ajuda a explicar essa minha idiotice. Aí assistindo aos debates do Ron Paul, vendo os vídeos dele no YouTube e depois lendo todo o seu material, eu percebi o quão incoerente era criticar as intervenções do governo no âmbito interno, mas defender intervenções no âmbito externo. Não faz sentido você criticar intervenções na economia, mas defender intervenções militares em outros países. Não faz sentido achar que o governo é incompetente para dirigir um hospital ou uma escola, mas achar que ele é capaz de instaurar paz e ordem bombardeando outras civilizações. Então foi assim que eu abandonei completamente qualquer resquício de defesa do intervencionismo que eu ainda tinha. E foi graças ao Ron Paul. Tati? Eu vou começar do fim, então, Bruno. Foi o Ron Paul também, o meu conversor. A gente já conversou aqui uma vez no podcast. E eu falei que foi lendo o artigo dele, A Saúde é um Bem e não um Direito, que eu me tornei libertária. Então, assim, também respondendo igual o Leandro, em primeiro lugar, eu acho que o Ron Paul, ele agrada, apesar dele ser um político, porque as campanhas que ele fez foram totalmente educacionais, O objetivo do Ron Paul sempre foi propagar as ideias da liberdade. E a gente vê que ele usou a política para fazer isso e não usou isso para fazer política, Então, acho que isso é um diferencial. Lógico, a integridade dele, como o Leandro citou, acho que também é fundamental, mas acho que a constância e as ideias da liberdade mesmo, o que ele fala e o que ele faz,
são justamente as coisas que a gente defende. E mesmo no discurso dele, quando ele fala em compromising, né, que é uma palavra que o Leandro deve saber, que como tradutor, você também, né, Bruno, que é uma coisa muito difícil de traduzir, mas... Fazer concessões. Fazer concessões é uma coisa muito complicada. Então ele fala sobre isso e ele fala que a moderação, que é uma ideia que vende muito na política, né, porque todo mundo quer ser moderado, no caso da política, no caso de quem é libertário como ele é um cara não intervencionista, ele defende isso, então ele não tinha como mudar essa posição dele, porque no momento em que você compromete exatamente isso, né, que você faz esse tipo de concessão, na verdade você está fazendo concessão de 100% do que você acredita. Então ele nunca abriu mão dos princípios libertários dele durante esse percurso que ele teve no governo. E ele sempre defendeu que o governo serviria apenas para garantir as liberdades individuais, para você sempre desconfiar do governo. E ele sempre dizia isso abertamente, né, nas sessões, ou mesmo continua dizendo isso e dizia isso na campanha também, que o governo serve para nos servir e não o contrário. Sobre a palavra em inglês que você mencionou e que o Leandro colocou a tradução, Tati, tem palavras que, quando são traduzidas, o uso em português ele tem uma carga pejorativa muito grande, porque a política no Brasil tem problemas muito sérios, né? E aí, quando se fala em concessão, fazer concessão no Brasil, por exemplo, é diferente da realidade americana. Quer dizer, pelo menos do passado. Hoje a coisa está muito esquisita, né? Seria uma contemporização, mais ou menos. Pois é, mas dentro da contemporização tem um elemento de concessão, tem um elemento de abrir mão para conseguir alguma coisa. Enfim, tem uma série de elementos que conseguem ser reunidos nessa palavra, né? Mas não capta bem. Mas mesmo assim, quando você traz para o Brasil, quais são os exemplos virtuosos de política que usou isso para o bem, né? Exatamente. Então acaba sendo complicado. Eu só queria acrescentar naquilo que vocês já disseram. Eu acho que tem dois aspectos que eu considero importante na vida política e militante do Ron Paul, que é o modo didático como ele sempre apresentou as ideias, né? Seja dentro do Congresso, seja nas campanhas para tentar uma nomeação para o Partido Republicano, para ele ser o candidato. E um segundo elemento importante é ele mostrar de uma forma implícita ou às vezes até um pouco mais explícita que a política, apesar do governo, apesar do Estado, a política continua sendo algo importante para a vida em sociedade. Eu gostaria de destacar esses dois elementos, que eu acho que são elementos que fizeram que o Ron Paul conseguisse, além dessas outras características que vocês apresentaram, conseguiu ser bem sucedido ao estabelecer essa comunicação com pessoas vinculadas, direta ou indiretamente, ao pensamento liberal. A questão do didatismo dele foi o que realmente me impressionou nesses vídeos do YouTube que eu falei que eu ficava assistindo. Eu acho que no seu caso também foi, né, Tati? A Sim. forma como ele apresentou a questão do sistema de saúde e tudo. Com certeza, Bruno. Eu acho que o Ron Paul é uma pessoa extremamente didática, e quer seja na forma escrita como ele fala. Eu acho que até falando ele é melhor, né? Ele não escreve assim tão bem, mas ele é extremamente didático. Você vê que não tem tanto estilo ali, mas como, por exemplo, o Rothbard, ele escreve brilhantemente, né? Escrevia, mas ele é muito didático. As ideias fluem, né? Do jeito que ele fala, você consegue compreender exatamente o que ele está pensando. Bom, vocês apresentaram aqui algumas características virtuosas do Ron Paul, e eu queria perguntar a cada um de vocês também, quais vocês acham que são as grandes contribuições do Ron Paul para a causa da liberdade, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, considerando que a influência política dele sempre foi muito pequena. Então a grande contribuição dele, eu acho que foi mais extra-política do que propriamente política, mas eu queria que vocês falassem a respeito disso. Olha, vou começar de novo. Eu diria o seguinte, nos Estados Unidos a grande contribuição dele foi fazer as pessoas perceberem que defender livre mercado não tem nada a ver com defender um governo que gosta de mandar bomba em outros países. Tá? Aliás, ao contrário, o livre mercado é exatamente o oposto de guerra.
livre comércio e guerra são coisas totalmente opostas. Quando o Ron Paul começou a deixar isso claro, alguns democratas passaram a ser mais receptivos às ideias de livre mercado e alguns republicanos, até então belicistas, se tornaram mais abertos a algumas questões de liberdades civis e passaram a condenar medidas intrusivas do governo americano, né? Por exemplo, o Patriot Act e qualquer outra medida que consistia em espionar os cidadãos americanos. Eu acho que para os Estados Unidos, o papel do Ron Paul nessa questão foi o crucial. Aqui no Brasil, modéstia à parte, eu diria que a grande contribuição do Ron Paul foi a criação do Instituto Mises. Tá? Sem o Ron Paul, eu acho que não haveria o Instituto Mises, porque todos nós, integrantes do Instituto Mises, somos fãs do Ron Paul e fomos motivados por ele. Tá? Aquela constância dele, aquela força em debater contra tudo e contra todos, em defender ideias até então impopulares, no meio daquele covil de lobos, aquilo tudo nos impressionou bastante. E eu acho que sem o Instituto Mises, né, e aqui eu já estou puxando a sardinha para o nosso lado, acho que sem o Instituto Mises não haveria uma força motriz que impulsionasse a divulgação de artigos libertários e artigos pró-livre mercado no Brasil. Muito bem, Tati. Eu concordo com o Leandro, eu vou começar de novo do fim. Eu acho que no Brasil a grande contribuição do Ron Paul, sem dúvida, foi em relação ao Instituto Mises mesmo. E eu acho que mostrar, né, porque a gente está num governo mais de esquerda, que a gente tem que ter um governo menor, mais descentralizado. Eu acho que os indivíduos estão percebendo que eles têm que ter responsabilidade, evitar de pedir as coisas para o governo, né, e que a maior parte dos problemas atuais é causada pelo governo. Então, a solução não seria pedir mais ajuda para o governo, e sim diminuir esse governo. Então, através das ideias dele, propagadas pelo Instituto Mises, eu acho que isso foi a maior contribuição do Ron Paul no Brasil. Nos Estados Unidos, eu acredito que tenha sido mesmo em relação à guerra, mostrou para os americanos, né, que o terrorismo, na verdade, é fruto dessa política externa americana, belicista, né, imperialista, e eu acho que essa é a grande contribuição do Ron Paul lá fora, lá no país dele mesmo, nos Estados Unidos. Bom, perfeito. Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, eu subscrevo tudo. É aquilo que eu falei, nos Estados Unidos sempre teve aquela dicotomia. Se você defende o livre mercado, você é um republicano e também você gosta de uma política externa mais belicista. Agora, se você é um democrata, você não defende livre mercado, mas você também tende a ser um pouquinho mais pacífico no setor externo. Então, o Ron Paul mostrou que o correto é você pegar um de cada lado, é você ser pró-mercado e você não ser um intervencionista em política externa. Foi isso que, na minha opinião, ele conseguiu consolidar. Eu também sou da mesma opinião. Ele tem no livro dele que eu traduzi um capítulo praticamente, aliás, vários capítulos, né, que ele torna a focar nesse assunto. Que ele mostra que os Estados Unidos são um império mesmo e que, igual o Império Romano, está se tornando cada vez mais tirânico, enfim. Eu queria então perguntar para vocês, já que vocês mencionaram esse ponto da intervenção militar nos Estados Unidos e em outros países. Acho que há uma certa confusão sobre a posição do Ron Paul a respeito da posição contrária dele de intervenção militar. No fundo, vou resumir bem, vocês podem desdobrar o assunto. Que o Ron Paul defende, ou a posição contrária dele, é que os Estados Unidos atue nas relações internacionais como um agente interventor nos outros países. Quer dizer, iniciando a agressão, né? Eu não me lembro nenhum texto do Ron Paul em que ele diga que os Estados Unidos não possam se defender de intervenções externas. Ele deixa claro que se é para haver um governo, a função do governo é proteger as fronteiras e não atacar outros países. Agora, como é que diferente? Isso. Eu lembro de um autor francês chamado Jean-François Revel, que ele tem um livro chamado Obsessão Anti-Americana. Num dos capítulos, ele cita exatamente parte do anti-americanismo na Europa é em função dessas intervenções dos Estados Unidos em outros países. E ele mostrava lá que várias dessas intervenções foram solicitadas por países estrangeiros, inclusive países da Europa. Como é que fica, nesse caso, uma posição como a do Ron Paul, em que o governo americano é chamado a intervir em outros países
seja porque lá a razão for, pode ser até uma razão de vamos ajudar esse país, que esse país está sofrendo violência do seu próprio governo. Como é que fica, nesse caso, esse argumento contra a intervenção militar americana em outros países? A resposta dele é a mesma. Não importa se outros governos estão pedindo a ajuda do governo americano. Se o governo americano ajudar, o governo americano está usando o dinheiro dos pagadores de impostos americanos. Isso é imoral, isso é errado. Tá? Seja ajuda para Israel, seja para manter base militar na Coreia do Sul ou na Alemanha, né, que os Estados Unidos ainda tem base na Alemanha, é imoral porque o governo está utilizando, em última instância, dinheiro dos cidadãos americanos e nem todos eles estão pedindo isso, nem todos eles defendem isso. Então, além do mais, esse tipo de ajuda não é autorizado pela Constituição americana. Só. Tem alguma coisa a acrescentar, Tatiana? Ele fala justamente isso que o Leandro falou, que ele é contrário a esse tipo de intervenção. Ele deixa bastante claro isso. E tem mais um aspecto. Ele cita que quando existe ajuda externa, né, geralmente você, como o Leandro citou, retira o dinheiro dos cidadãos americanos que são pobres para dar para os cidadãos ricos dos países pobres. Ele fala sobre essa redistribuição, entendeu? Que eu acho que é importante a gente dizer. Ele conta como esse fluxo do pagador de imposto americano que não é tão rico vai parar no bolso do cara rico que está no país pobre. Inclusive em termos de ajuda externa, né? O dinheiro vai parar para financiar a ditadura genocida. Você olha assim na África, por exemplo, o grande butim, a grande parte do butim foi para financiar a ditadura. Exatamente. Aliás, isso nem é nem posição austríaca. O próprio Milton Friedman não se cansava de repetir isso, né? A ajuda externa é você tomar dinheiro dos pobres dos países ricos para transferir para os ricos dos países pobres. Tem um livro de uma economista, chama Dambisa Moyo. O livro chama-se Dead Aid, e ela mostra como que as ajudas internacionais, incluindo esses grandes shows que eram feitos por astros do rock, do pop, que faziam esses shows para poder coletar dinheiro e mandar para os países, como esse dinheiro ia para os países africanos e como iam para os governos, esse dinheiro financiavam corrupção e burocracia. E uma ínfima parte desse dinheiro, quando chegava na população que precisava de ajuda, né, de comida. Essas coisas. Ao passo que quando a iniciativa privada faz isso, daí vai direto, né? Não tem intermediário. Não tem intermediário. Tem economista lá do continente africano que está implorando assim, gente, por favor, parem de nos ajudar. Olha o mal que vocês estão fazendo. É exatamente por causa disso que o Bruno falou, porque o dinheiro, no final, acaba ajudando e sustentando ditaduras sanguinárias. E o Ron Paul sempre foi contra também ajuda externa. Não é só a questão de ajudar o governo, é qualquer tipo de ajuda externa, justamente por causa disso. Bom, eu queria tratar de um ponto que o Ron Paul aborda na introdução do livro Definindo a Liberdade, que a Tati é a coautora da tradução. Então, o Ron Paul, na introdução, num dos parágrafos da introdução, ele parte do conceito do John Locke, que ele cita que também é utilizado pelo Thomas Jefferson e outros da geração dele, para dizer que a liberdade significa o exercício dos direitos humanos em qualquer maneira que a pessoa escolher, desde que não interfira no exercício dos direitos dos outros. Acima de tudo, isso significa manter o governo fora de nossas vidas. Fecho aspas. Então eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: como é que é possível agir com liberdade, partindo desse conceito, como é possível agir com liberdade sem interferir o direito de terceiros, dada a complexidade da vida da sociedade atual e principalmente pela quantidade de leis existentes? Olha, eu diria o seguinte: é possível sim, e eu sempre tento agir dessa forma, né? Desde coisas extremamente básicas, por exemplo, como não fazer barulho para não incomodar os vizinhos, não furar fila, não fechar o cruzamento, não jogar lixo na propriedade alheia, né? Inclusive até coisas mais complexas, como não utilizar dinheiro público em benefício próprio, não viver à custa de terceiros, etc. São coisas que eu procuro fazer, sempre. Agora, o problema é que isso não é uma via de mão dupla. Você pode agir sem interferir no direito de terceiros. Agora, eles não vão fazer isso em relação a você. Tá? Você pode até não agredir ninguém,
mas você certamente vai ser agredido por vários outros. Aí o desafio é como manter a postura e a tranquilidade nesse cenário de injustiça. Eu confesso que eu não tenho resposta para isso. O que eu posso dizer é que eu me esforço para agir dentro das minhas liberdades sem jamais interferir no direito de terceiros. Agora, eles não fazem o mesmo em relação a mim, e tudo que eu posso fazer é aguentar estoicamente. Tati. Então, Bruno, eu entendo assim, né? Porque assim, essa frase do Ron Paul, né, de liberdade significa o exercício dos direitos humanos em qualquer maneira que a pessoa escolher, desde que não interfira no exercício do direito dos outros, acima de tudo, significa manter o governo fora de nossas vidas. E, assim, além de tudo que o Leandro mencionou e da dificuldade que eu também tenho, né, de receber em troca, mas tentar manter o governo fora de nossas vidas. Como assim, né? Então, como que eu acho que isso é possível hoje em dia? Existem uma série de coisas que a gente pode assumir, tentar fazer sem envolver o governo, tá? E não necessariamente... Aliás, eu não estou falando de nada ilegal. Por exemplo, em vez de você resolver um problema na justiça, que seria envolvendo o governo, você tentar contemporizar, conversar, usar arbitragem, né? Esse tipo de coisa. Eu vejo mais assim do que... Eu entendi a pergunta assim, entendeu? Como que você... Não, eu concordo. Você deve buscar o diálogo sem ameaçar trazer um agente estatal para mediar aquilo tudo. Por exemplo... O problema é que em nossa sociedade é bem difícil você manter essa constância. É complicadíssimo. Mas assim, por exemplo, se eu tive um problema recente aí, em vez de sair do governo, você tentar uma mediação não governamental, né? Então, eu acho que é isso que o Ron Paul fala. Se as pessoas buscarem resolver seus problemas e suas negociações sem o governo ser envolvido, seria melhor, né? E às vezes a gente consegue fazer isso. Então, e eu acho que é possível. Então vamos partir do que o Ron Paul disse para, como o Leandro fez, analisar a nossa realidade. Nós temos essa dimensão que o Leandro citou, desse, padrão de comportamento que você é violentado no dia a dia pelas coisas mais básicas, inclusive das coisas mínimas a coisas mais incômodas, né? E aí é difícil manter a serenidade e o respeito pelo outro. Mas a gente vai tentando. Agora, o que eu queria acrescentar é o seguinte: a gente pode até tentar deixar o governo de fora, mas é quase impossível, dada a quantidade de leis existentes e a criação quase diária de novas leis, manter o Estado fora da nossa vida. Tem coisas mais sérias, como, por exemplo, considerando o Estado como formado pelos três poderes, as instituições políticas, enfim, que são leis que são criadas, entram em vigor e que beneficiam determinados grupos em detrimento do resto da sociedade. E aí, quer dizer, essas leis interferem no direito de outras pessoas. E aí, como é que você lida com uma situação como essa, em que você é atacado por uma lei que beneficia um grupo em detrimento dos outros, sem recorrer ao Estado para se proteger? É uma coisa complicada isso, né? Eu penso o seguinte, usando o mesmo exemplo do Ron Paul da educação. Na minha área, que é a área da saúde, a gente sabe que existem leis que estão surgindo, cada vez mais intervencionistas, cada vez mais colocando o governo nesse âmbito aí. Então, assim, existem leis desde para regulamentar como é que o médico vai atuar, nos planos de saúde, as leis de receita médica, o que medicamento que pode existir, que medicamento que não pode existir, que receita azul que você tem que fazer. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado orientar as pessoas com quem eu convivo que para nós é melhor que tenham menos leis desse tipo. Estou tentando tirar o apoio dos médicos em relação a esse tipo de lei. Porque assim, eu acho que o governo já se envolve demais na nossa vida, mas ele quer se envolver ainda mais. Então, assim, a gente está tentando mostrar que não deve ser feito assim. Então, eu vejo essa frase do Ron Paul, mais no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, mais como uma medida preventiva. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a gente teve uma lei recente que tirou medicações para emagrecer do mercado.
tá? Então, anorexígenos, enfim, essas medicações que as pessoas tomavam quando faziam regimes. E ficou um tempo sem ter esse tipo de medicação. Agora, recentemente, parece que foi no mês passado, ou talvez um pouco antes, teve um deputado que propôs retirar essa medida, ou seja, voltar a permitir que essas medicações fossem comercializadas. E teve uma série de repercussões, né, na imprensa médica, então médicos a favor e contra essa iniciativa de voltar a medicação a ser comercializada. E aí, o que eu observei entre os meus colegas que estão acompanhando o trabalho que a gente faz de divulgação das ideias da liberdade? As pessoas já tinham toda a argumentação pronta para defender o que o deputado estava fazendo, ou seja, trazer as medicações de volta, porque o governo não tem que tirar as medicações. É uma coisa entre o médico e o paciente, né? Se a medicação deve ser ou não indicada para um paciente ou para o outro paciente, mas que ela deve existir. Leandro. Tem certos casos que realmente não tem escapatória. A Tati está citando aí um exemplo da área dela da saúde. Eu vou falar, por exemplo, de uma área que eu gosto e acompanho mais, que é a área automotiva. Vem o governo e decreta que, a partir de agora, há uma tarifa de importação de 35% sobre um carro importado. Ou seja, ele praticamente fechou o mercado e você tem que se contentar com os carros nacionais. O que você vai fazer? Os quais, obviamente, vão ficar mais caros, já que agora não tem concorrência externa. O que você faz nesse cenário? O que eu diria? O que você pode fazer é começar a boicotar as empresas nacionais e partir para o mercado de usados, que é o que eu fiz. É a única maneira de você escapar, de você ainda conseguir encontrar algum produto de qualidade e a preços mais, digamos, populares. Nesse cenário não tem outra alternativa. O que você vai fazer? Você vai entrar num navio e vai importar um BMW para cá escondido? Não tem como. Então não tem como você escapar desse ciclo. O máximo que você pode fazer é fazer uma propaganda contra. Eu estou adorando ver agora que as fabricantes nacionais estão totalmente no vermelho, né? A venda de carros despencou. Eu estou adorando isso. Mas ainda é pouco. O que você tem que fazer é convencer as pessoas, mostrar para as pessoas como é que a coisa funciona, mostrar como é que elas são tratadas igual gado, que é o governo que as proíbe de ter opções externas com produtos de maior qualidade, mais barato, e você tem que partir para o mercado interno de usados, entendeu? Então, esse é um exemplo que eu vejo da única maneira que você pode agir, mas mesmo assim você não está escapando do Estado. Quando você vai comprar um carro usado, você tem toda a papelada, você tem a burocracia, você tem que pagar Detran, você tem que ver emplacamento, você tem que fazer transferência de documento, não tem como escapar, tá? Então, o máximo que você pode fazer, já complementando com aquela pergunta anterior, né, o que você pode fazer para preservar um ambiente de liberdade contra aqueles que utilizam o governo, contra você, o que você pode fazer é agir com decência, com respeito, né, tentar liderar pelo exemplo e tentar transmitir esses bons exemplos para as pessoas à sua volta. Aí, com alguma sorte, você pode trazer várias delas para o seu lado. Você pode fazer com que elas adquiram a sua visão de mundo. Ao agir assim, tem alguma chance de você enfraquecer a tentação estatista. Agora, eu não vejo outra maneira, além dessa. Tati, então eu queria que você complementasse o que o Leandro falou, quer dizer, como é que você consegue manter, ou o que você deve fazer para manter o governo fora da sua vida e preservar um ambiente de liberdade contra aqueles que utilizam o governo para interferir no exercício dos seus direitos? Eu acho que é isso mesmo que o Leandro falou, entendeu? A gente sabe quais são as consequências das coisas, como que é o raciocínio que a gente deve usar para entender o mundo à nossa volta, né? A nossa explicação é melhor do que todas as outras. E assim, pelo exemplo mesmo, e através da educação, e assim, tudo que acontece, tudo que o governo faz, todas essas leis novas, todas essas tentativas de violar os direitos individuais que o governo tenta perpetrar. Eu não consigo falar essa palavra. Perpetrar. Então, tudo isso serve de exemplo para a própria educação, né, Bruno? Então, toda vez que um exemplo desses se apresenta, eu acho que é obrigação discutir e mostrar o que está acontecendo. E assim é fácil não, fica mais viável de trazer as pessoas para o nosso lado, do diálogo e do exemplo. Bom, Leandro, eu queria fazer uma pergunta específica aí da área que você costuma escrever, e Tati, depois você fica à vontade para, se você quiser
fazer algum comentário. Então, eu queria te perguntar, Leandro, o seguinte: o que você acha da crítica do Ron Paul ao Banco Central Americano, ao Fed? E uma das críticas para a existência do Banco Central, uma crítica contrária que ele faz, é justamente o monopólio da emissão de moeda pelo governo. Eu já escrevi muito sobre isso. A Tati vai até dormir agora. Tanto que eu vou falar. É o seguinte, isso é um assunto crucial, tá? Porque, olha só, toda a perniciosidade, né, de um banco central, ela advém do fato de que ele detém o monopólio da criação de dinheiro. Tá? Todo o dinheiro que ele cria é de curso forçado, que significa que todas as empresas e todos os indivíduos são obrigados a aceitar esse dinheiro em toda e qualquer transação comercial. Tá? E o que é pior, é um crime, é considerado um crime você se recusar a aceitar o dinheiro do Banco Central como meio de pagamento. Você não pode firmar contratos e transacionar em outra moeda, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Né? Então, assim, por maior que seja a inflação, por maior que seja a perda do poder de compra da moeda, você, como empreendedor ou como consumidor, você simplesmente não pode legalmente utilizar outra moeda para a execução de suas atividades econômicas. Você é obrigado a utilizar exclusivamente a moeda criada pelo Banco Central. Tá? Aqui no Brasil você não tem a liberdade de firmar contratos em dólar, em euro, em francos suíços, em ienes, em ouro, qualquer outra moeda de sua preferência, porque o governo, que detém o monopólio da justiça, também vale lembrar isso, o governo não garante o cumprimento de contratos firmados em qualquer outra moeda que não seja o real. Tá? Então, bom, aí desse monopólio monetário do Banco Central surgem 3 consequências. Primeiro, o Banco Central se torna, de maneira indireta, o principal financiador do Estado. Tá, eu tenho outros artigos sobre isso, eu não vou explicar como é que funciona isso agora, porque está fora do escopo. Mas a partir do momento que você tem um Banco Central criando dinheiro, e esse dinheiro é de curso forçado, ele se torna o principal financiador do governo. Segundo, o Banco Central, com esse seu monopólio, ele também adquire a função de proteger e de cartelizar o setor bancário. Tá? O Banco Central protege o setor bancário contra qualquer tipo de concorrência e garante os lucros estrondosos do setor bancário. De novo, também tenho artigos explicando exatamente como é que os mecanismos disso, e eu não vou entrar nisso agora. E a terceira consequência, e aí como consequência dessa cartelização do setor bancário e do fato de o Banco Central ser o monopolista da moeda, os bancos então começam a poder expandir o crédito de maneira mais volumosa, de maneira menos criteriosa, de maneira mais insustentável do que fariam em um cenário em que não houvesse Banco Central protegendo os bancos, em um cenário em que houvesse uma genuína livre concorrência entre os bancos e um genuíno risco de insolvência bancária. Tá? Então, em resumo, essa expansão do crédito orquestrada pelo Banco Central, ela não apenas gera inflação de preços, como também estimula o endividamento de empresas e de indivíduos, gera os ciclos econômicos, destrói capital e riqueza e faz com que no longo prazo a sociedade esteja menos rica do que poderia ser. Tá? E aí vem a cereja do bolo. À medida que os bancos expandem esse crédito, porque são protegidos pelo Banco Central, à medida que os bancos expandem o crédito, a quantidade de dinheiro na economia aumenta. Consequentemente, os gastos do governo também aumentam. E à medida que os gastos do governo aumentam, o tamanho do governo aumenta. E à medida que o tamanho do governo aumenta, o número de leis, o número de regras e o número de regulamentações que ele cria também aumenta. E à medida que o número de leis, de regras, de regulamentações aumenta, o número de transgressões involuntárias a essas leis e regulamentações também aumenta. Aí, o que acontece? Todo e qualquer cidadão passa a ser um criminoso em potencial. Tá? Aí, à medida que o número de cidadãos criminosos aumenta, o governo começa a contratar mais agentes estatais para regulamentar, para fiscalizar, para repreender e, em última instância, encarcerar esses transgressores, esses supostos transgressores. E à medida que aumenta o número de funcionários do governo, aumenta também o controle e a influência deles sobre o mercado. E isso tudo, todo esse ciclo vicioso é possível porque há um Banco Central imprimindo dinheiro e cujo dinheiro é de curso forçado. Pô, me deu até falta de ar aqui, Leandro. Eu também fiquei. Me diz uma coisa. E a Tati já dormiu, já. Tô anotando tudo. A Tati tá pegando o passaporte e botando na bolsa. Só uma coisa, Leandro. Esses pontos que você mencionou,
eles valem tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, né? Isso vale para qualquer país em que haja um banco central com o monopólio da moeda. Agora, é claro que há aqueles bancos centrais que são um pouquinho mais comedidos do que de outros. Por exemplo, o Banco Central alemão, historicamente, sempre foi melhor que o Banco Central da Venezuela e da Argentina. Tá? Eu também prefiro estar vivendo sob o Banco Central suíço do que sob o Banco Central, não sei, do Paraguai. Escolhe, embora o Paraguai até que esteja bem decente. Então é claro que há graus de diferença entre o ruim e o pior. Agora, essa diferença entre a atuação do Banco Central em diferentes países, Leandro, por que isso se dá? É por conta da cultura política específica desses países ou há alguma outra razão? Aí seria necessário todo um tratado de sociologia. Eu acredito que sim. Qual que é a diferença entre um político boliviano e um suíço, ou um da Nova Zelândia? A gente sabe que há diferença, mas por que há essa diferença? Eu não sei explicar. Aqui eu não sei. Bom, mas isso tá ligado à cultura histórica e política, não tá ligado à legislação que rege o Banco Central? Não. Eu chutaria que está ligado à política, à cultura histórica e política. Perfeito. Tati, quer acrescentar alguma coisa sobre o Banco Central? Eu quero, você acredita? Vamos lá. Então, acho que a gente esqueceu de mencionar essa importante contribuição do Ron Paul para os Estados Unidos, né? Discutir o fim do Fed. Antes do Ron Paul, ninguém falava de Banco Central, todo mundo via o Banco Central como uma instituição cujos burocratas davam discursos chatos e sobre o qual ninguém deveria se interessar. Depois do Ron Paul, o foco mudou e hoje o Fed, o presidente, todo mundo sabe quem é o presidente do Fed e ele está sob fogo cerrado. Está presidente atualmente, né? O Ron Paul trouxe esse debate. Ele escreve sobre dinheiro desde 1983. Ele tem um livro, 10 mitos sobre o dinheiro de papel e um mito sobre o papel do ouro. E ele tem um outro livro, esse livro é de 83, ele tem um livro de 91 que é o The Ron Paul Money Book. E depois ele escreveu End the Fed, né, que o Bruno traduziu. Então, assim, a gente só esqueceu de mencionar isso. Era a única coisa que eu tinha para acrescentar. Excelente observação. Perfeita lembrança. Bom, agora eu quero deslocar da área monetária para a área da saúde, Tati, que é a sua especialidade. O Ron Paul diz que no livro Definindo a Liberdade, no capítulo específico, que o suposto direito à assistência médica só pode ser assegurado a alguém à custa de outras pessoas e que essa transferência de recursos só é possível através do uso da força. Ele também afirma que a assistência médica estatal cria burocracias opressivas, encoraja o uso exagerado de recursos e leva à estagnação tecnológica e, inevitavelmente, a racionamento e restrições. Fecho aspas. No Brasil aconteceu algo parecido, mas dada a quantidade de pessoas mais pobres que necessitam da ajuda do Estado, esses programas de saúde estatal continuam tendo grande apoio da população. Há alguma solução, Tati, que consiga preservar o princípio defendido pelo Ron Paul, esse princípio libertário, e não prejudicar ainda mais a população mais pobre, que já é prejudicada de várias maneiras pelo governo? Então, eu acredito que sim, né, Bruno? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que os mais pobres, eles podem não pagar o imposto de renda, mas tudo que eles consomem, e eles consomem várias coisas, tá lotado de imposto, né? Exato. Então, assim, a tal saúde pública é uma das coisas que justifica existir esse imposto. Então, eu acho que a solução para a gente poder conseguir, né, fornecer uma saúde de qualidade para esse pessoal mais carente é deixar que a iniciativa privada consiga atuar nesse mercado. Então, a gente tem hoje em dia já alguns médicos que perceberam que dá para atuar nessa população e várias iniciativas vêm surgindo, né, de médicos que estão se unindo e fazendo esse tipo de atendimento. Então, em São Paulo, a gente tem aquele doutor consulta, que eu sempre falo, porque é de colegas meus lá do hospital. São consultas mais baratas, consultórios mais simples, localizados na periferia, perto de onde a população carente se encontra. Isso facilita até que eles não precisam se deslocar tão longe para passar no médico. Então, eles economizam questão de
trânsito, né? A gente sabe que a movimentação aqui em São Paulo é muito complicado, você às vezes gasta um dia de trabalho para ir num lugar, um centro, né, de atendimento. Então, assim, isso está funcionando muito bem, né? Esse pessoal está tendo um lucro, está conseguindo abrir novas unidades em outros lugares. Outros pacientes que, de repente, não sejam tão carentes, mas que estão interessados em economizar e passar com esses mesmos especialistas, têm buscado essa alternativa também, o que facilita também a captação de recursos. E eu acho que, além disso, tem a caridade, sem dúvida, né, que tem sido dificultado. Então, eu acho que o governo deveria deixar essas pessoas que desejam atuar nesse setor atuarem com menos restrições possíveis, sabe? Leandro, quer acrescentar alguma coisa? Eu subscrevo e apenas acrescento que se esse pessoal mais pobre tivesse uma pequena noção da quantidade de impostos que eles realmente pagam e que são esses impostos que financiam a saúde, eles nunca mais iam cair eles nunca mais iam ser engambelados com esse papo de que eles utilizam uma saúde gratuita, né? Aí, agora, como é que você faz para mostrar para eles como é que ocorreria, como é que seria em um ambiente de genuína livre concorrência? Como é que seria a qualidade do serviço? Como é que seriam os preços? Né? Isso que a Tati citou é um começo, são pequenos exemplos práticos que podem ser mostrados. Só que aqui no Brasil, eles são muito poucos ainda, eles ainda não convencem. Né? Então, é uma tarefa hercúlea aí pela frente, e eu não sei como é que isso pode ser feito, não. Eu acho que... Desculpa, sem ser pela teoria, nós ainda não temos grandes exemplos práticos aqui no Brasil a serem mostrados. Talvez a única forma de mostrar que o mercado funciona efetivamente é o sucesso desse tipo de empreendimento. Exatamente. Então, pequenas clínicas funcionando de forma privada, cobrando muito mais barato, que isso se expanda. Porque hoje o que nós temos é a saúde estatal, o Sistema Único de Saúde, e nós temos os planos de saúde que também estão uma tragédia. Estão totalmente regulamentados. Então, o exemplo de mercado que há no Brasil hoje é um exemplo muito ruim. Sim. E se você defende mais mercado e menos ou nenhum sistema de saúde estatal, o exemplo que a maior parte das pessoas tem não são esses exemplos que você mencionou, tá? É o exemplo dos planos de saúde que estão uma desgraça. Para você conseguir atendimento, e eu sei disso por pessoas da família, amigos que têm, porque eu sequer tenho um plano de saúde. Meu plano de saúde é Ave Maria e Pai Nosso. Mas é terrível, né? Porque se você coloca de um lado do debate defendendo a iniciativa privada, o que você tem como exemplo, grande exemplo aí, é uma coisa que não funciona, é difícil, né? O Leandro tem um excelente artigo também que me ajudou muito nessa minha transição aí para o mundo do libertarianismo, que se chama Como o Mises Explicaria a Realidade do SUS, em que ele explica exatamente isso, né? Como que é o mercado de saúde no Brasil e que somente uma parcela pequena da população, que seria a população mais rica, teria acesso ao verdadeiro livre mercado em saúde, que é totalmente influenciado, então, pelo governo atuando nos outros mercados, né? Hoje, o Bruno está falando, hoje o mercado de planos de saúde, ele é completamente regulado pelo governo. Tem a Anvisa, tem o próprio Ministério da Saúde, tem a Agência Nacional de Saúde. Não há livre concorrência no setor de planos de saúde. Não é qualquer empresa que pode entrar no mercado de planos de saúde e oferecer seu serviço. Se houvesse uma livre entrada no setor, as seguradoras que oferecessem melhores condições para os médicos conveniados, né, que esse é um outro problema também, que os planos de saúde pagam um pouco aos médicos, né, aquelas que oferecessem melhores condições certamente teriam os melhores profissionais para seus clientes. Só que hoje quem decide quem entra no mercado de plano de saúde é o governo, e ele estipula várias regras para o funcionamento do setor, e o que tem hoje são planos caros, né, o Bruno nem paga, não paga, é só Ave Maria e Pai Nosso. Exato, e esses planos remuneram muito mal os médicos conveniados, né? Então, assim, se você não começar a desatar o nó por aí, não vai adiantar nada ficar falando mal de saúde pública, ficar fazendo propaganda de como seria um mercado de saúde privado, se você não atacar o fato de que o governo regula plano de saúde.
Esse é um aspecto bastante cruel, né, Leandro? Porque se os médicos que são profissionais privados vinculados a plano de saúde estão insatisfeitos por conta dessa relação, quer dizer, no fundo, os médicos acabam servindo de instrumento contra o próprio mercado, contra esse tipo de mercado, né? Mas como não há diferenciação... E a gente não pode culpá-los, né? Não, claro que não. Mas isso ajuda a reforçar um determinado tipo de mentalidade. Ajuda a reforçar a importância de se haver um setor público de saúde. Exatamente, é o contrário. Tati, mais alguma coisa? Então, só dizendo que nesse artigo o Leandro faz os insights maravilhosos e um dos melhores... É verdade. Um dos melhores artigos a respeito de saúde do ponto de vista libertário. Eu acho que vale muito a pena ser lido. Reforço o convite para os ouvintes lerem esse e os outros artigos do Leandro Roque. Aqui nesse artigo ele mostra porque que defender a medicina socializada é uma perversidade. Eu desafio a pessoa que está escutando a gente a ler esse artigo e continuar achando, pelo menos não se questionar, né? Se questionar a respeito disso. Aproveitando a propaganda, o artigo se chama Como Mises Explicaria a Realidade do SUS. Muito obrigado a Tati pela lembrança. Muito bem. Bom, a conversa está ótima, mas nós precisamos encerrar. E eu gostaria de encerrar perguntando se cada um de vocês pudesse fazer uma pergunta para o Ron Paul, que será o palestrante do próximo domingo na Conferência de Escola Austríaca 2014. Que pergunta cada um de vocês faria? Bom, a minha pergunta para o Ron Paul seria como que ele se tornou libertário? Eu sei que ele já respondeu isso algumas vezes, mas ele sempre foge um pouco da resposta. Eu fui desenvolvendo isso com o tempo, eu fui vendo sempre que alguma coisa estava errada, mas não é possível, Ron Paul. Da onde você tirou isso? Porque eu realmente tenho muita curiosidade de saber como que ele se formou libertário, porque praticamente foi... algo meio pioneiro ali, né? Quais foram os primeiros livros que ele leu e como que ele tirou realmente, como que ele como que ele conseguiu se manter libertário mesmo tendo passado pelo governo? É uma ótima pergunta. Eu mesmo virei libertário em maio de 2007 por causa do Ron Paul. Então o Ron Paul também ele tem que dar uma data precisa nessa resposta. A minha data é novembro de 2012. Você tá novinha ainda. E sua pergunta, Leandro? Olha, como ele sempre foi muito claro em suas posições econômicas e tudo que é mais na minha área, o que eu perguntaria, ou seja, ele não deixa mais dúvida nenhuma nesse quesito, então eu perguntaria algo fora do setor econômico. Eu perguntaria o seguinte: qual que é o segredo para sobreviver mais de 20 anos naquele covil de lobos sem jamais ceder às tentações, sem jamais cair em depressão e sem jamais se corromper? Tá aí uma grande lição. Como é que um cara vive 20 anos dentro daquele meio espúrio e não cai em depressão, não se corrompe e não cede às tentações? É isso que eu ia perguntar. Muito bem. Aproveito para convidar todos os ouvintes do podcast para a Conferência de Escola Austríaca 2014, que será realizada nos dias 6 e 7 de setembro, próximo sábado e domingo, na FEComércio de São Paulo. Os palestrantes serão nosso amigo Leandro Roque, participou dessa conversa, o professor Biratã Iório, professor Anthony Miller, professor André Luiz Santa Cruz Ramos, professor Fábio Barbieri, o Fernando Urrich, presidente do IMBL, o Beltrão, e os dois convidados internacionais, o professor Peter Betke e o ex-congressista americano e médico Ron Paul, que é a grande estrela da conferência. E, bom, queria encerrar então agradecendo muito Tatiana e Leandro pela conversa, pelas respostas, e nos vemos na conferência, né? Se Deus quiser. Obrigado, Bruno. Até a conferência. Obrigado, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.